Nos últimos meses, o setor de locação de veículos foi surpreendido por uma movimentação do governo federal, que pode afetar diretamente quem aluga carros para motoristas de aplicativo. Eu estou falando do aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O aumento desse imposto pode deixar o financiamento de veículos mais caro, reduzir a margem de lucro de pequenos e médios locadores e até dificultar a expansão da frota. Então, você que é pequeno ou médio locador, ou está começando, ou está pensando em investir no mercado de locação de veículos, precisa ficar atento ao que está acontecendo no cenário econômico e no cenário político do país, especialmente quando o assunto envolve custo do crédito. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que está rolando com o IOF, qual o impacto disso na sua operação e quais alternativas existem para proteger seu negócio e continuar crescendo com segurança. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora para não esquecer. Ativa lá o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. E claro, deixa aquele like maneiro aí, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também querem ganhar dinheiro com responsabilidade no mercado de locação de veículos. Está circulando com força dentro do governo federal a discussão sobre o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto incide diretamente sobre financiamentos, sobre empréstimos, sobre operações de crédito em geral. E isso inclui praticamente todo mundo que financia carros para alugar. O aumento do IOF ainda não é uma decisão tomada, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, mas é uma medida real em estudo. E quando esse tipo de coisa aparece nos bastidores de Brasília, é porque pode virar realidade rapidamente. E para você que utiliza o financiamento de veículos, esse aumento do IOF pode representar um impacto direto na viabilidade de novos negócios e na rentabilidade das suas locações. Hoje, o IOF ele já representa uma fatia relevante no custo de um financiamento. Um aumento desse imposto pode parecer até pequeno no papel, mas vai fazer muita diferença lá na ponta, especialmente quando a gente está falando de um cenário em que a taxa Selic já se encontra muito alta. Isso faz com que os juros cobrados nos financiamentos fiquem ainda mais pesados. Ou seja, mesmo antes de qualquer aumento no IOF, o custo do dinheiro já está nas alturas. Então, o valor final de um carro financiado pode aumentar muito. Além disso, num cenário como esse, os bancos tendem a ser mais restritivos na liberação de crédito. Pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade de obter um empréstimo. Há uma necessidade de que você faça uma análise mais minuciosa da viabilidade de se pegar um financiamento ou não. Por quê? Porque o aumento do valor do carro ocasiona um aumento no número das parcelas. Isso vai ter um impacto direto, no seu fluxo de caixa, tá? Vai diminuir a margem de lucro na sua operação e também diminui a margem para erros em suas aquisições. E quando a margem de lucro está menor, você precisa analisar com mais clareza, porque você tem menos espaço para erros, né? Então é importante que você estude simulações de financiamento e verifique se essas parcelas realmente vão caber dentro da sua operação. Esse tipo de cenário exige decisões mais estratégicas, mais profissionais, mais bem planejadas.
Então, resumindo, as consequências para os locadores são um financiamento mais caro, né, por conta do aumento direto no custo total das operações de crédito para aquisição de veículos, redução na sua margem, diminuição na rentabilidade das locações, especialmente para pequenos e médios locadores, e limitação de crescimento, porque você tem maior dificuldade para expandir sua frota e atender a demanda crescente de motoristas de aplicativo. Mas aí você pode me perguntar, Igor, você é contra o uso de financiamento? A resposta é que não. Eu quero deixar claro aqui que eu sou completamente a favor do uso de crédito, desde que ele seja bem utilizado dentro de um plano estratégico de crescimento. Na locação de veículos, o carro, ele é seu ativo gerador de renda. Se você financia um carro e ele está alugado trabalhando por você, o custo do financiamento, ele se torna parte do investimento e não um peso. Financiamento, quando bem planejado, é alavancagem inteligente. É como se você antecipasse o seu crescimento com capital de terceiros, usando o dinheiro dos bancos para construir o seu próprio patrimônio, algo que seria muito mais lento se você dependesse apenas do dinheiro que você já tem no bolso. Pequenas, médias e grandes empresas recorrem ao crédito para o crescimento. Isso pode ser absolutamente saudável. O segredo está na conta. Se a parcela do financiamento cabe dentro do fluxo de caixa da sua operação e o valor recebido pela locação é maior do que os custos da sua operação somados à prestação que você precisa pagar, então você tem um modelo de negócio perfeitamente sustentável. Portanto, sim, sou a favor do crédito, mas do crédito usado com controle, com visão de longo prazo. Esse é o caminho que eu sigo aqui nas minhas locações e é o caminho que eu ensino para os meus alunos. Por isso, a recomendação agora é muito clara para quem está ou quem quer entrar no mercado de locação de veículos. Evite ao máximo financiamentos longos nesse momento. Busque estratégias mais inteligentes de aquisição. Entrada maior no financiamento tradicional. Se você recorrer a um financiamento, busque dar uma entrada maior para diminuir a sua dívida. Tá? Comprar à vista veículos, se for possível, e com um bom potencial de locação, baixa manutenção. Óbvio que quando você vai adquirir o veículo, você precisa ter critérios, né? Então, você pode fazer essa compra à vista e não pode dar mole também no tipo de veículo que você está comprando. E, claro, manter uma reserva de capital para não depender somente de crédito bancário, sempre que precisar expandir ou substituir um carro. Porque a economia ela se movimenta em ciclos. Há momentos em que os juros estão mais favoráveis para um financiamento, para um crédito, e há momentos que não, né? No momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está a 15%, então está um valor muito alto, né? Ainda há esse estudo sobre a possibilidade do aumento de IOF, então realmente a gente tem que minimizar a exposição ao crédito, a exposição à dívida. E uma alternativa que pode ser muito interessante agora é a utilização de consórcios, né? Consórcios precisam ser feitos com planejamento, porque você tem vantagens e tem algumas considerações que você precisa levar em conta também, né? Os consórcios eles têm taxas menores do que os financiamentos tradicionais, tá? Então você vai pagar menos pelo um carro comprado em consórcio do que financiado. Eles não têm incidências de juros compostos, têm incidências de taxas de administração, que tendem a ser mais baratas. E o consórcio ele não é impactado pelo aumento do IOF. Mas quais as considerações? O consórcio ele exige mais planejamento. Por quê?
Porque se você está com baixo capital, está dependendo de sorteio para contemplação, você não tem a noção de quando vai receber o seu carro. Tempo de contemplação completamente incerto. Então você precisa se planejar, você vai ter saídas de caixa até você ser sorteado. A não ser que você tenha um valor considerável para dar de lance no seu grupo, no consórcio, para que você seja contemplado imediatamente. Então, há uma necessidade de avaliação cuidadosa no uso do consórcio. Nesse momento, você deve priorizar a sua saúde financeira. É hora de manter a saúde financeira da operação como prioridade. E quem estiver exposto demais a dívidas com juros altos e impostos crescentes pode acabar comprometendo o seu fluxo de caixa. Isso serve para locadores e para qualquer empresa, né? Então, agora é hora de você fazer tudo bonitinho, controle de custos, manter despesas operacionais sob controle, para compensar possíveis aumentos no custo de crédito, né? Então, com a Selic aumentando, os juros aumentando, dependendo do contrato de financiamento que você tem, pode ser que as suas parcelas estejam aumentando também. Então você vai precisar fazer cortes nas despesas operacionais para compensar esses aumentos. Então, isso é gestão. O fluxo de caixa. Tome cuidado com o seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa é rei em um negócio. Você sempre tem que estar de olho nele. Você precisa sempre evitar comprometer o seu fluxo de caixa com dívidas de juros muito altos e impostos crescentes. E, obviamente, sempre manter uma visão de longo prazo. Posicione-se estrategicamente para colher bons frutos quando as taxas começarem a cair. Então, você não se expõe muito a crédito nesse momento, e no momento propício, em que a gente tiver juros mais baixos, você consegue já estar capitalizado. Então, nesse período, você vai juntando dinheiro, você está mais capitalizado para você adquirir um consórcio ou até fazer um financiamento quando esse cenário passar. E agora a boa notícia, né? Quem se posicionar com inteligência nesse momento de incerteza tende a colher bons frutos quando as taxas começarem a cair. Ter um portfólio de veículos já rodando, com contratos bem estruturados e custos sob controle, vai colocar você à frente dos concorrentes que não têm estratégia e que só pensam no curto prazo. E se você já está alugando carros ou está pensando na possibilidade de alugar carros e quer profissionalizar as suas locações e crescer nesse ramo, eu te apresento meu programa de treinamento, o programa Rento 10K. O programa Rento 10K é um programa que tem o objetivo de formar locadores profissionais, né? Para que você aprenda a montar a sua locadora a partir da sua casa e gerar renda de R$ 2.000 com cada veículo alugado de forma profissional. Aqui estou mostrando um pouquinho sobre o conteúdo do nosso treinamento. No início, módulo zero, você tem boas-vindas e funcionamento do treinamento. Então, na aula um aqui, eu dou as boas-vindas. Na aula 2 falo sobre os procedimentos iniciais do curso. Na aula 3 falo um pouco sobre o nosso método, método Rento 10K. E na aula 4 eu falo como funciona o treinamento e a área de membros, para que você entenda como você vai navegar aqui dentro. No módulo um, oportunidades e potencial no mercado de locação de veículos. Aula um, descubra as oportunidades do mercado de locação de veículos. Você vai saber quais são as oportunidades dentro desse mercado. Será que dá para ganhar dinheiro somente alugando carros para motoristas de aplicativo? Já te adianto que não. Existem outras formas de você ganhar dinheiro também alugando carros. Aula 2: como lidar com desafios comuns de forma prática. Alugar veículos exige que você transpasse alguns desafios. E a gente fala sobre isso na aula 2. Na aula 3, entenda o potencial de ganhos financeiros e como construir uma renda estável. Aqui a gente comenta um pouquinho
como você pode construir a sua aposentadoria a partir da locação de veículos. No módulo 2, a gente fala sobre aquisição inteligente de veículos. Na aula 1, como escolher os melhores veículos para locação, com ou sem capital. Então, duas coisas importantes. Não é qualquer carro que você pode comprar para alugar, você tem que saber comprar. E depois, quais as estratégias que você utiliza quando você tem dinheiro e quando você não tem dinheiro para poder continuar aumentando a sua frota, crescendo seu portfólio de carros. Na aula 2, falamos sobre estratégias para você encontrar veículos com bons descontos sobre a tabela FIP. A gente comenta aí um pouquinho sobre leilões de veículos, carros de repasse, estratégias de negociação com particulares, para que você consiga comprar carros com bons descontos sobre o valor de mercado. No módulo 3, nós falamos sobre a preparação dos veículos para locação. Primeiro, quando você compra o carro para alugar, esse carro ainda não está pronto para ser entregue ao motorista. Você precisa dar um cheque em documentação e fazer uma inspeção inicial em toda a sua parte mecânica e estética. Então, a gente fala sobre isso na aula 1. Na aula 2, como garantir um seguro adequado para os seus veículos. Então, aqui a gente vai te ensinar como você encontra um seguro para veículos alugados e também vou te explicar que nesse setor tem muita picaretagem, né? Então, tem muito seguro aí que é uma furada. Quando você acionar, quando você precisar, você vai ver que o seguro não cobria aquilo que você precisava. Então, aqui a gente vai te ensinar a analisar uma apólice de seguros para garantir que ela possua tudo aquilo que você precisa. Na aula 3, vamos falar sobre o que considerar ao escolher sistemas de rastreamento por satélite, tá? Idem em relação aos seguros, tá? Tem alguns sistemas de rastreamento aí que só funcionam na teoria, tá? E quando você precisa, você fica na mão. Então, aqui eu vou te ensinar como é que você vai escolher corretamente o sistema de rastreamento. No módulo 4, nós falamos sobre manutenção dos veículos. Na aula 1, cronograma de manutenção preventiva. Né? Como você faz um sistema de manutenção preventiva para você economizar e muito com manutenções de seus carros. Na aula 2, passo a passo para realizar vistorias presenciais e remotas. Aqui você vai aprender a acompanhar como que o motorista está cuidando dos seus carros. Como que esses motoristas estão cuidando dos seus carros? Você vai acompanhar isso de perto. Na aula 3, falamos sobre seleção de oficinas e formação de parcerias confiáveis para otimizar a sua operação. Então, aqui a gente vai te explicar que oficinas que você tem que escolher e como você vai fazer parcerias para que você tenha acesso a melhores preços, melhores prazos de pagamento, melhores prazos de atendimento, né? Tudo isso faz com que a sua operação rode com muito mais eficiência. No módulo 5, nós falamos de uma forma geral sobre a gestão da locação. Na aula 1, nós damos dicas para você anunciar a sua locação de forma eficaz. Tá? Tem técnicas de como fazer um anúncio, onde você deve fazer esse anúncio, para você captar motoristas e a forma como você faz esse anúncio também já dá uma bela de uma filtrada do perfil dos motoristas que vão te procurar. Na aula 2, falamos sobre os critérios eficazes para você selecionar os motoristas certos, tá? Então, uma vez que você fez o anúncio, você aprendeu na aula 1 como anunciar, vão vir vários motoristas te mandando mensagem querendo alugar seus carros. E aqui você vai aplicar os critérios de seleção. Não é qualquer motorista que você deve entregar o seu carro, obviamente. Então, aqui a gente te ensina a fazer uma peneira bem seletiva para você encontrar somente motoristas que vão te dar lucro. Na aula 3, falamos sobre a entrega do veículo ao motorista. Tudo que você precisa saber, né? Qual é a forma de se entregar o veículo na mão do motorista para que você tenha completa segurança do que está fazendo. É isso que a gente comenta na aula 3. Na aula 4, nós falamos sobre controle de pagamentos, multas e gerenciamento de danos aos veículos, né? Então, aqui é um sistema de automatização, né, que nós ensinamos
Primeiro, para você não ter que ficar ligando para motorista para cobrar valor de aluguel, né? Então, você vai automatizar esse tipo de cobrança, multas, você vai automatizar a notificação para o motorista, para que ele já fique sabendo sobre as multas, você já gere um boleto de forma automática e ele já receba o boleto com data de vencimento lá no telefone dele, sem você nem precisar falar com ele. Sobre gerenciamento de danos aos veículos, também vamos falar sobre um sistema para que você faça um controle de tudo que está acontecendo do ponto de vista de funcionamento dos seus carros. Na aula 5, o que fazer caso seja necessário retomar o veículo? Então, se você estiver insatisfeito com alguma das suas locações, você vai conseguir pedir esse carro de volta e fazer a retomada do veículo sem nenhum transtorno, se usar as técnicas que nós ensinamos aqui. Na aula 6 nós falamos sobre o contrato de locação, uma das aulas mais importantes do nosso programa de treinamento. Nós vamos disponibilizar o nosso modelo de contrato, que é um contrato juridicamente validado, que ele foi feito por nossa assessoria jurídica. É um contrato completo para você aplicar em suas locações. Na aula 7 do módulo 5, nós falamos sobre delegar tarefas da administração do seu negócio. Então, aqui num estágio em que você já tem ali uma quantidadezinha de carros, nós aconselhamos que você tenha alguém para fazer o gerenciamento para você das suas locações, né? Então você vai entender como delegar tarefas da administração do seu negócio para que você tenha mais liberdade. No módulo 6 nós falamos sobre gestão de veículos de terceiros, né? É importante que você agregue na sua locadora veículos de outras pessoas e você cobre pela administração desses veículos para que eles sejam alugados, né? Então, na aula 1, a gente fala como você vai atrair essas pessoas para trazerem carros para você administrar, né? Então, como atrair investidores e gerir veículos de outras pessoas com confiança. Na aula 2, nós falamos sobre todos os procedimentos na gestão de veículos de terceiros e fornecemos também um contrato de gestão, que seria um contrato profissional entre você e o investidor. No módulo 7, nós falamos sobre gestão financeira e fiscal. Na aula 1, gerenciamento financeiro das locações, para que você tenha as finanças organizadas, não se desorganize, não se enrole com a questão financeira, porque essa falta de profissionalismo no gerenciamento financeiro é uma das maiores causas de encerramento de pequenas empresas. Então, a gente fala sobre isso aqui na aula 1. E na aula 2 falamos sobre aspectos fiscais e tributários. Então, nós te ensinamos como declarar os impostos sobre a renda que você recebe sobre esses veículos, como declarar, como pagar os impostos, tá? Tudo para que você fique em paz com a Receita Federal. No módulo 8, nós falamos sobre a renovação da frota. Falamos na primeira aula o melhor momento para você vender seus veículos, né? Então você vai alugar esses seus carros por um período e vai entender quais são os sinais ou qual é o melhor momento para você fazer venda desses veículos e renovar sua frota, né? E na aula 2 nós vamos dar dicas para você maximizar o retorno ao fazer essa renovação das frotas, né? Então, algumas técnicas de venda de veículo, a gente começa a falar aí na aula 2. E no módulo 9 é um módulo de conclusão do treinamento, né? É uma aula de encerramento, na qual eu também dou os próximos passos, o que você deve fazer após a conclusão do treinamento, tá? Então, se você tem interesse no nosso treinamento, tem interesse em profissionalizar aí as suas locações, gerar renda alugando veículos, o link para inscrição no nosso treinamento, todas as informações sobre valores, como você faz para se inscrever, estão descritos aqui na descrição do vídeo, né? Tem um link ali, você acessa e lá estão todas as informações. Então, um abraço, até o próximo vídeo.